eu sou aluno do curso de Licenciatura em Geografia pela UES. Na aula de hoje iremos falar um pouco sobre as ilhas de calor. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, nessa aula iremos contemplar sua definição, suas causas, suas consequências e até possíveis soluções para este problema. Vamos lá? De início, nós precisamos entender, pessoal, que as mudanças climáticas acontecem em grande parte pela ação humana errada. Ou seja, tudo isso contribui para a geração e criação das ilhas de calor. Precisamos entender ainda que essas mudanças climáticas que acontecem em nosso planeta, em grande parte são naturais, ou seja, acontecem sem ação humana. Porém, nós não podemos negar que as ações humanas têm contribuído sim, de uma maneira totalmente negativa, para a aceleração e criação das ilhas de calor. É comum a gente ver pessoas reclamando das altas temperaturas, reclamando do calor e falando até que o asfalto parece até que vai derreter, não é verdade? E geralmente essas pessoas elas são residentes de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Delhi, Nova York, Pequim, e todas essas cidades são características por possuírem ilhas de calor. Muitas pesquisas mostram que as temperaturas têm sim se elevado com o passar dos tempos, como mostra a pesquisa da NASA, que identificou que o ano de 2019 registrou a segunda maior temperatura global da Terra, desde o ano da sua medição, que foi o ano de 1880. Algo mais espantoso ainda, pessoal, é que o ano de 2020 extrapolou essas marcas, ou seja, as temperaturas se elevaram ainda mais, e a tendência é que isso venha piorar cada vez mais. Ou seja, nós precisamos fazer algo, nós precisamos ter metas e estratégias que possam inibir e controlar as ilhas de calor. Mas o que são as ilhas de calor? As ilhas de calor, elas são bolsões de ar quente que são gerados quando há uma elevação das temperaturas, comparadas às das regiões próximas rurais dentro de uma mesma cidade. Esse fenômeno acontece quando as regiões deixam de absorver e reter adequadamente o calor. Esse fenômeno climático acontece principalmente em grandes cidades. Pessoal, já aqui nessa ilustração que eu fiz para vocês, nós podemos entender como funcionam as ilhas de calor. Nós temos aqui Taboão da Serra, Avenida Paulista, que é uma rua muito movimentada na região de São Paulo, e Barueri. Taboão da Serra e Barueri são cidades mais arborizadas, são cidades com menos ruas, menos construções e com um solo com mais vegetação. E o que nós podemos perceber é que em Taboão da Serra, em Barueri, as temperaturas elas tendem a ficar entre os 14 graus Celsius aos 17, enquanto que na Avenida Paulista, que é uma rua com muitas ruas, avenidas, muito concreto, muito asfalto, poucas árvores e pouco solo com vegetação, as temperaturas tendem a se elevar, chegando até os 25 graus Celsius, ou seja, uma grande diferença. Assim, nós podemos entender que concreto mais asfalto significa uma diminuição do albedo. Mas o que é o albedo? O albedo é justamente a capacidade que um corpo tem de refletir a energia. Ou seja, vai ocorrer um menor armazenamento de energia, que é o que acontece aqui na Avenida Paulista. Devido ao asfalto, a materiais que consomem muito energia, que não refletem muita energia, aquela cidade, aquela rua vai ter um armazenamento bem maior de energia. E isso justifica a elevação das temperaturas. Já no caso de Taboão da Serra e Barueri, por ter um solo mais vegetativo, por ter árvores, as temperaturas elas conseguem ficar mais amenas. Olha só, pessoal, então essa é a Avenida Paulista vista de cima e como nós podemos perceber, há muitos prédios, muito asfalto, muitas construções e poucas árvores, o que caracteriza uma ilha de calor. Bom, depois de termos visto aí o exemplo das três cidades, nós precisamos entender agora como surgem as ilhas de calor. Vamos imaginar que o mundo de início era perfeito, sem nenhuma intervenção humana, sem nenhuma ação que pudesse trazer prejuízos. Mas para morarmos e habitarmos nas cidades, a primeira coisa que nós fizemos foi destruir a cobertura vegetal das cidades.
e em troca construímos ruas, avenidas, instalações, shoppings, estacionamentos, formando verdadeiros labirintos impermeáveis, labirintos esses que são refletores de radiação solar, onde o ar mal consegue circular. O resultado de tudo isso é muito calor e um péssimo ciclo de água corrente e evaporação, ou seja, tudo isso iria, né, facilitar temperaturas mais baixas e amenizar o clima. Agora vamos falar das consequências das ilhas de calor. Bom, se nada for feito para conter as ilhas de calor, nós teremos um agravamento do aquecimento global e na concentração de gases tóxicos na atmosfera e, consequentemente, mais problemas respiratórios, o que afetaria toda a saúde da humanidade. Outro problema ocasionado pelas ilhas de calor, sem dúvida, são as chuvas em excesso, que ocorrem em apenas uma parcela em determinada área da cidade. E isso tudo, toda essa chuva em excesso ocasiona alagamentos severos, desabamentos de terra, ou seja, muitas catástrofes, né? E as pessoas mais afetadas, sem dúvida, são as famílias mais pobres, as famílias que habitam em lugares não apropriados para habitação. Então é o que nós costumamos ver, né, nos jornais, na televisão, várias cidades que têm alagamento, que têm desabamento de terra. Então tudo isso é influenciado também pelas ilhas de calor. Então na nossa realidade nós podemos observar isso. Outro problema, outra consequência das ilhas de calor é que esse processo, por ter altas temperaturas, exige um maior gasto de água e um gasto maior também de energia. Aqui nessa primeira foto nós temos o exemplo de Curitiba. Na segunda foto, o exemplo da cidade de São Paulo. As duas cidades estão alagadas, como um processo das ilhas de calor. E como nós falamos no início da aula, é necessário estabelecer metas, estabelecer soluções para acabar ou diminuir as ilhas de calor, ou então o aquecimento global será cada vez mais presente em nossa realidade. E quais são essas estratégias? Bom, uma primeira solução possível seria a instalação de mais áreas verdes, de jardins verticais nas cidades, coberturas verdes e praças e parques com plantio de árvores. Tudo isso iria ter, né, um solo mais vegetativo, onde o calor seria mais dissipado, onde o ar poderia circular de uma maneira mais livre. Uma segunda solução para a diminuição das ilhas de calor seria diminuir o controle da emissão de gases poluentes. Ou seja, deveria começar primeiro pela restrição da frota de veículos circulando pelas ruas, porque nós sabemos que é muito difícil, né, diminuir tudo isso. Mas como outra solução nós temos o cimento fotocatalítico, que são materiais que possuem cores mais claras, que iriam ajudar muito nesse processo. Bom, pessoal, então a aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Obrigado.